Oi, gente, estamos iniciando mais um episódio do podcast Conexões Rurais. Hoje temos como convidado o seu Silvio, ele que é secretário da Terceira Idade da FETAG Alagoas. E estamos também com o companheiro Jailson, ele que assume também a vice-presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pão de Açúcar e também é membro da Comissão Estadual de Jovens. Seja bem-vindo, Jailson, seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Elizabeth. Silvio, é um prazer ter você aqui. Você que tem uma história incrível no movimento sindical. Eu acredito que desde 96, né, você está aí no movimento, você tem desempenhado um trabalho e vem revolucionando a federação aqui em Alagoas na parte do trabalho com a terceira idade. A gente vai se aprofundar mais no decorrer da conversa, mas é um prazer imenso estar aqui com você, estar recebendo você no nosso podcast. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, a Elizabeth, o Jailson e o Edivânio. É um prazer todo meu, pessoal. Eu que comecei no sindicato há um certo tempo, e é sempre uma satisfação quando a gente vê jovem assim como vocês trazendo essa novidade, que até o nome é estranho para mim, mas estamos aqui, pessoal. Vamos bater esse papo e vamos ver o que a gente pode tirar dessa conversa. É isso aí, seu Silvio. O Jailson aqui já deu um breve spoiler da trajetória do seu Silvio. Ele está na atuação no movimento sindical desde 96, como ele realmente falou. Passou um tempo em São Paulo, junto com a família, mas retornou aqui para o Sertão. E a partir desse encontro aqui com o Sertão, o pai dele foi uma pessoa que revolucionou. Ele que fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José da Tapera. E desde então, desde a infância, seu Silvio participa das reuniões do sindicato, então sempre está em contato direto com essa luta e por isso realmente reconhece a importância da luta dos trabalhadores rurais. Já foi presidente do sindicato, então tem uma trajetória aí bem marcante e hoje está na Secretaria da Terceira Idade e aí já vem desenvolvendo um trabalho já incrível, já é o segundo festival da Terceira Idade que ele já realiza ao longo desse mandato, então tem uma trajetória muito, muito interessante, e a gente vai conhecer e vai ouvir um pouco do que ele tem para nos contar, para compartilhar também sobre sua história para todo o movimento sindical e principalmente para a juventude. A gente precisa conhecer também tudo isso, a gente precisa dialogar, a gente precisa compartilhar para poder reconhecer a história e aí a gente também encontrar soluções para os desafios que surgem diariamente na nossa luta no movimento sindical. É isso. É isso aí. Posso? Pode. Então, assim, você já fez uma breve apresentação da minha trajetória dentro do movimento e, realmente, eu não nasci aqui no meu município, mas me criei aqui. E meu pai foi um fundador deste sindicato junto com outros companheiros e, desde então, eu sempre acompanhei, sempre estive junto nessa luta, junto com o meu pai, e participando de pequeno mesmo das reuniões, mesmo porque não tinha nem como deixar a gente, não tinha com quem deixar. E aí ia todo mundo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos iam para as reuniões. E naquela época era um pouco meio difícil, era meio complicado. O nosso município é um município grande, extenso, e até transporte era difícil. Eu lembro que muitas vezes meu pai ia para a reunião até de cavalo, porque transporte não era... A cidade não tinha esses como é hoje, não tinha tantos carros à disposição para a gente fazer essas viagens. E aí, nas oportunidades que a gente tinha, a gente já ia junto com meu pai, com minha mãe, meus irmãos, e participávamos das reuniões. Eu acredito que eu devo ter da assinatura no livro de presença, eu ainda de menor de idade, né? Com certeza eu tenho essas assinaturas no livro de presença das reuniões do sindicato. Mas a trajetória é essa mesmo. A gente começou acompanhando e depois foi pegando gosto.
foi pegando gosto pela coisa, foi vendo realmente a luta, que naquela época era um pouco mais difícil do que é hoje. Hoje a gente tem outros desafios, mas os desafios daquela época eram bem provocativos mesmo, as coisas mesmo não eram fáceis, era difícil. A gente ia para o movimento sindical por não era bem era uma necessidade de se defender os companheiros e também se defender ao mesmo tempo. Então, assim, eu tenho um pouco dessa história da minha adolescência e depois fui para São Paulo, passei um tempo em São Paulo e retornando, aí recebi o convite de fazer parte da diretoria e estou até hoje. Enquanto a FETAG, enquanto secretário, nunca me passou pela cabeça um dia ir ser secretário da nossa federação, que eu sempre digo que a federação é como a seleção brasileira. Todo mundo quer ser convocado, né, para participar da diretoria da nossa federação. E eu tive esse privilégio de participar e estou aqui fazendo aquilo que é possível ser feito dentro da nossa federação. Ô Silvio, a gente sabe, a gente já começa um pequeno diálogo, a gente sabe que a população brasileira está envelhecendo mais a cada ano, né? E isso exige uma ação do governo em relação ao cuidado com os idosos e as idosas. Como o senhor, né, como você vê esta ação do governo, como tem sido a atuação do Conselho Estadual da Pessoa Idosa para garantia dos direitos? Você que faz parte, né, representando a federação, você que é da Secretaria da Terceira Idade da federação, como você vê a ação do governo, políticas públicas voltada para o público da terceira idade? Jailson, é um desafio, companheiro, é um desafio. Quando eu aceitei o convite a vir para a FETAG, para a Secretaria da Terceira Idade, eu não imaginava que o desafio fosse tão grande. É grande. Quando a gente está um pouco de fora, a gente não percebe o quanto é difícil você defender, falar da terceira idade, não só no nosso estado, no nosso país. Não é fácil. A população realmente vem envelhecendo, né? Alguns estudos já nos indicam que a gente, no 2030, a gente pode estar passando dos 50 milhões de pessoas já de idosos, e isso é um desafio, isso requer políticas públicas, é um desafio que a gente, principalmente a gente da área rural, tem que fazer esse olhar, dar visibilidade para esse pessoal, para esse povo, porque realmente é esquecido, a gente só percebe quando entra dentro da causa, quando a gente começa a analisar, estudar, verificar, é que a gente vê o quanto essa população é esquecida. E normalmente isso acontece, é um público que é silencioso, é um público silencioso, não se manifesta assim como vocês da juventude, que vocês já vai para o pau mesmo, para a briga, mas infelizmente a terceira idade dos nossos idosos não é dessa forma, são silenciosos. Então é uma luta que a gente está compramos esse desafio, nós conseguimos ingressar no Conselho Estadual, porque até então a gente participava, mas só como ouvinte, não tinha uma cadeira, né, para poder fazer essa discussão, e esse foi o primeiro desafio que a gente, quanto na secretaria, nós pegamos, era realmente a gente conseguir um espaço onde a gente pudesse ter mais voz, onde a nossa voz fosse mais longe, para mostrar o quanto é que a população idosa desse país precisa de ajuda. Eu costumo dizer que uma boa parte da nossa população de idosos está pedindo socorro, porque a coisa realmente não é fácil. E no nosso meio, principalmente. No nosso meio, principalmente. Se é um público que a gente teria que abraçar, trazer para junto da gente, é a terceira idade, porque é o nosso maior público. E, no entanto, a gente percebe que não é bem dessa forma. A gente não vê, por parte de alguns companheiros, esse engajamento em defesa da terceira idade. É verdade, seu Silvio. Inclusive, a gente sabe que muitos dos nossos idosos e idosas vivem situações de muita dificuldade.
às vezes, descaso da família, questão de violência, e a gente tem que fazer um olhar também para esse público rural. E eu acho que é importante a gente estar presente num espaço como é o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, porque aí a gente também vai levar um pouco da contribuição que o movimento sindical tem, porque tem uma trajetória, tem algo que a gente faz, mas a gente precisa reforçar ainda mais e levar isso também para dentro dos espaços que a gente vê a presença também do governo, para que olhem para essas pessoas, principalmente da nossa classe trabalhadora rural, que já viveram uma trajetória de vida difícil na roça e tudo, e a gente precisa, de certa forma, denunciar esses casos e muitas pessoas que vivem nessas situações, não é verdade? Sim, é verdade, Elizabeth. E a gente percebe que quando parte para questões públicas, questão de governo, a gente tem essas instituições que a gente chama de UPS, e realmente não existe pública, elas são privadas. Essas casas de abrigo, elas não são públicas, são privadas, e normalmente ela só pega se você não tiver um empréstimo no cartão, se você não tiver nenhum problema de saúde. Problema de saúde o idoso sempre tem, mas não um problema que venha realmente ver que vai atrapalhar o dia a dia daquela instituição, eles não pegam. Questões de violência, por exemplo, você vê que às vezes o Conselho Estadual é chamado para algum tipo de situação de violência, e chega lá, você pega, tira o idoso, né? Tira o idoso onde está sendo agredido, porque quase 90% dessas agressões parte da própria família, é um próprio parente que faz algum tipo de agressão, de violência, seja ela física, financeira, todo tipo de violência o idoso passa. E aí você tira, mas vai colocar onde? Onde você vai colocar esse idoso? Porque se você levar uma prostituição, essas UPS que tem não aceitam, não querem. Ela só pega se você tiver com o cartãozinho tudo certinho, sem ter empréstimo direitinho, não pega. E aí tem que voltar para onde? Para o mesmo lugar que você retirou, onde estava sofrendo a violência. Então, assim, a gente vê com muita tristeza saber que realmente no governo não tem essas instituições públicas para atender. Você vê uma criança, quando ela é abandonada ou violentada, tira-se, leva para uma instituição, vai para lá e rapidinho aparece alguém para fazer uma adoção, adotar aquela criança. Mas o idoso, quem vai querer um idoso? Quem vai querer adotar um idoso? Né? Para ter trabalho, um estranho que você nem conhece. E realmente é a situação, só mesmo quem acompanha o dia a dia sabe como é a situação do nosso idoso no país. E volta para a família, volta para o mesmo lugarzinho, e muitas vezes o idoso deixa de fazer essas denúncias com medo, porque ele vai para onde? Ele não tem para onde ele ir, né? Ele fica com medo até de denunciar algum tipo de agressão que esteja sofrendo em casa. E esse é o principal desafio da gente, enquanto Conselho Estadual e enquanto secretário da terceira idade, porque a gente sabe que no nosso meio rural acontece muito isso também. Tem muito isso, muito, não é pouco, não é muito. Quando você começa a pesquisar, a se informar, a ver, conversar com os companheiros, é que você vai vendo que realmente não só está isso na zona urbana. Na zona rural está, e com muita frequência, e acontecendo agora mesmo, com certeza em algum canto está acontecendo alguma violência com algum idoso. É verdade, seu Silvio. E, inclusive, no Festival da Terceira Idade, que aconteceu agora recentemente lá na FETAG, a presença do capitão falando de estratégias que existem, que é possível a gente denunciar, que é possível buscar. E foi tão esclarecedoras porque a gente ouviu a terceira idade falando e tendo conhecimento de direitos que, na maioria das vezes, a gente não tem. Então, acho que foi muito importante a presença dele lá naquele festival. Muitos dos nossos idosos que estavam lá falaram, comentaram, participaram realmente, e eu sei que ali foi muito esclarecedor, que isso possa também ser ampliado, que nossos idosos que estejam passando por isso tenham conhecimento que é possível buscar ajuda. E também não só a terceira idade buscar ajuda, mas quem está do lado, quem está percebendo, que possa ajudar, que busque esses espaços. Porque existem. Na maioria das vezes a gente não tem conhecimento. Então, aquela fala, a presença dele foi muito importante, porque tinha pessoas ali que eu sei que levaram esse conhecimento para mais alguém. E eu acho que a gente precisa buscar ajuda. Sim, com certeza, Elizabeth. E
E a gente foi muito feliz quando a gente, no nosso segundo festival, a gente conseguiu levar o capitão Alex para que ele fizesse uma fala a respeito dos direitos da pessoa idosa e do programa que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas lançou em proteção à pessoa idosa. É um programa inédito. Eu não tinha visto ainda em outro estado um programa do tipo que é o programa que a Secretaria lançou aqui em Alagoas em proteção à pessoa idosa. Só que assim, a gente, é o que eu falei, e o capitão Alex fala uma coisa, você acompanhou alguns momentos e você deve lembrar, ele falou uma coisa muito interessante, se cada um fizer um pouquinho, não precisa muito não, cada um fizer um pouquinho, cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguindo reverter essa situação, mas é obrigado que cada um faça um pouquinho. Quem puder fazer muito, faça muito, mas quem não puder, faça um pouquinho em defesa da pessoa idosa. Defenda a pessoa idosa. Aquele pouquinho, o meu pouquinho com o seu, já faz alguma diferença na sociedade. E é isso que a gente precisa. A gente precisa realmente divulgar, dar visibilidade à pessoa idosa, dar visibilidade, mostrar à sociedade a real situação da pessoa idosa, que eu cuido da minha mãe. Infelizmente não tenho mais meu pai, mas cuido da minha mãe. Mas o ideal seria que todos fizessem isso, e não só da minha mãe, porque tem um artigo do Estatuto do Idoso, onde fala que cuidar do idoso é uma obrigação do Estado, do Estado, da sociedade e da família. Não só é a família que é obrigada a cuidar do idoso e zelar pelo idoso, não. A sociedade também tem essa obrigação, é lei, está na lei. É uma obrigação, mas aí é aquela história. Não é uma criança bonitinha dos olhos azuis que está ali sozinha esperando alguém para fazer uma adoção. Não é. É um idoso, já de idade, que às vezes não consegue nem se locomover. Aí ninguém tem interesse, a pessoa passa e olha e vai embora. Tem um exemplo muito, muito claro dos casos da pessoa idosa, principalmente nos grandes centros. É quando entra o idoso no ônibus, você vê que tem alguém que começa a cochilar, dorme no mesmo instante, vira o pescoço e começa a dormir só para não ceder o espaço a uma pessoa idosa, achando que não vai ser um idoso lá no futuro. Então, assim, se cada um fizer uma partezinha, não precisa ser muito, pouquinho, faça um pouquinho, que aí a gente consegue reverter essa situação, que essa situação é seríssima da terceira idade, é seríssima. É um sofrimento calado, é aquele que sofre esperando só o dia de Deus levar, às vezes para tirar do sofrimento, porque não tem a quem denunciar, não pode sair de casa, não tem como sair de casa, não tem como se locomover, é só junto com o agressor, é só sofrimento. Então, assim, um vizinho que às vezes escuta maltratos, gritos, tem que denunciar, tem que fazer a denuncie. E como o capitão falou, é impossível saber quem fez a denúncia, porque muita gente não faz as denúncias achando que vai ser divulgado quem fez aquela denúncia, mas inclusive ele nos convidou, quanto Conselho do Estado, a passar um dia nessa sala de informações para ver que realmente não tem como saber quem fez a denúncia. Mas é importante que a gente faça a nossa parte quanto sociedade, né? E espera que o Estado também faça a sua parte também. Se cada um fizer um pouquinho, vai dar certo a coisa lá no final. É verdade, que a gente não pode calar e fechar os olhos e fingir que o problema não existe. Isso realmente a gente não pode fazer. Isso, Silvia, muitos e muitas idosas rurais trabalham, têm seu local, têm seu sítio, produzem muito. Então, e em relação à cultura também temos essas produções que mantêm a memória viva, a memória local. E eu queria saber aqui do senhor que ações precisamos desenvolver para garantir a continuidade do trabalho, do cultivo e também da cultura viva da nossa categoria. Como fazer isso? Que ações a gente precisa desenvolver? Assim, Elizabeth, a gente que está na frente da Secretaria da FETAG, a gente vê as coisas, pensa, sonha, idealiza uma coisa e depois a gente vai vendo que não tem coisas que nos fogem do nosso alcance, né? Nos foge do nosso alcance. Mas, como você disse, hoje uma boa parte da nossa terceira idade e até idosos, né?
porque o idoso hoje já passa a partir dos 65, é que é considerado idoso, né? Enquanto a mulher se aposenta com 55, está em plena atividade ainda, né? Eu acho o seguinte, a gente ainda continua em plena atividade, a terceira idade e o idoso, até uma certa idade, continua ainda em plena atividade, desenvolvendo suas atividades rurais, isso falando dentro da nossa área do rural, e tem também muito a nossa cultura, porque assim, a gente estava vendo agora recentemente, semana passada, estava vendo e praticamente a juventude não sabe mais o que é um coco de roda, não sabe mais o que é um reisado, né? Não sabe, essa turma jovem não sabe. E quando você tem algum grupo que se coloca à disposição para fazer, que tem essa boa vontade de fazer essas apresentações, você percebe que o público não tem interesse. Não tem interesse. Então, assim, eu acho que a gente, quanto movimentos sociais, quanto sindicato, a gente deveria também ter um momento também. Quando a gente puxou o nosso festival, nosso primeiro festival da terceira idade, nós puxamos pensando não só na questão da nossa cultura, de fazer prevalecer a nossa cultura, mas também pensando no nosso dia a dia, que também é um desafio. A gente também se nós ainda estamos trabalhando, estamos em atividade, nós também teríamos que ter uma política diferenciada para a nossa terceira idade, né? Mesmo porque a gente não consegue mais ter aquela habilidade que o jovem tem, né? A pessoa da meia idade tem. Mas a gente também, além disso, nós temos que pensarmos também na questão da nossa cultura, de realizar as nossas culturas. E aí era onde entraria os nossos sindicatos, os nossos companheiros, né? Um traz uma ideia, outro traz outra ideia, e de repente a gente fazer um festival voltado para nossas culturas, né? Não só na questão da produção, mas também para as nossas culturas tradicionais, o nosso divertimento, que era o que nossos avós, nossos pais sabiam fazer. E isso, assim, a gente já estamos próximos já do final de mandato, praticamente o próximo ano já é um ano que se encerra o nosso mandato na federação, mas a gente pretende deixar para o companheiro ou para a companheira que venha assumir essa pasta esse compromisso de fazer, de defender a nossa cultura, de defender a terceira idade, de defender o nosso reisado, de defender o nosso pastoril. Nós temos uma defensora do nosso pastoril, a dona Dona Neuza de Pão de Açúcar, que é uma guerreira nesse sentido. Né? Uma guerreira nesse sentido. Ela defende isso com unhas e dentes. Né? E a gente precisa levar isso para os outros companheiros, para os outros municípios. E ver que realmente a nossa terceira idade, além de ainda estar em atividade, ainda quer se divertir da forma que se divertia há uns anos atrás, porque não dá para nós acompanhar o ritmo agora que nossas pernas não alcançam, que é muito rápido. Né? Não dá para nós acompanhar, mas se a gente tiver a nossa cultura anterior, a gente ainda pode brincar um pouquinho. Mas esse é o objetivo, é deixar o próximo secretário ou secretária da terceira idade que tenha essa preocupação também. Né? Nós já estamos pegando já um final de mandato, próximo ano já é final de mandato, esse ano já ninguém nem conta mais, que praticamente já se encerrou, mas o próximo ano é isso, é deixar, a gente espera fazer ainda o nosso terceiro festival já voltado para essas culturas. E não esquecendo que nós ainda estamos em plena atividade, ainda produzimos, ainda criamos, ainda plantamos e estamos trabalhando o dia a dia nas nossas propriedades. Tem razão, seu Silvio. Minha internet aqui hoje tá dando trabalho, sabe? Por isso que eu estou ouvindo mais, eu estou prestando mais atenção, estou falando pouco, que a internet aqui está oscilando. Mas, Silvio, de tudo que você já trouxe, de tudo que você já né, comentou com a gente percebe vou dizer assim, primeiramente a paixão que você tem por essa pauta, não só por você ser, né, estar como secretário da terceira idade da federação, mas também pelo trabalho que você vem desenvolvendo. E aí a juventude, né, no meu ponto de vista, acredito também da Elizabeth, tem que se envolver mais, a gente tem que andar mais juntos, porque eu até brinco, Silvio, eu tiro umas brincadeiras que eu digo o seguinte: a luta pelo direito
da juventude que eu venho fazendo vai servir para meus filhos, meus netos, né? E então eu já tenho que começar a lutar pelos direitos da terceira idade. Que aí é quando eu chegar na terceira idade eu vou poder usufruir, né, Sim, desse com direito, certeza. dessa conquista, né, que a gente conseguiu. Então, a juventude, acredito eu, que devemos estar mais presentes, realizar mais ações em conjunto, andar de mão dada aí com a terceira idade, que é um levando o outro, né? E a gente Com cuidar, certeza. fazer esse cuidado hoje, né? É seu pai, são os nossos pais, que são idosos, e a gente precisa cuidar e ensinar os nossos filhos que um dia seremos nós, o idoso, e eles terão que dar uma assistência a gente. Né? Do mesmo jeito que a gente troca a fralda deles, eles também vão ter que trocar da gente. Trocar a nossa, realmente. Ô Silvio, eu queria chamar agora um quadro, né, Colheita dos Saberes. E você vai ver aí, o Jário vai colocar um videozinho bacana, nosso diretor, né? Então, Jário, solta aí o Obedecer o vídeo. diretor, né? Obedeço 100% a ele. Aqui, finalizando o segundo Festival da Terceira Idade Rural, estamos com uma participante que vem pela primeira vez para participar desse momento, a Maria Santana, que é lá do Sindicato de Giraldo Ponciano, ela faz parte do Conselho Fiscal, e a gente gostaria de saber, Maria Santana, o que achou de participar desse momento? Que pontos positivos viu, que coisas novas descobriu a partir desse encontro aqui, desse Festival da Terceira Idade? Olha, boa tarde. Esse encontro foi maravilhoso por primeira vez, né, do evento da terceira idade. Gostei muito, muito mesmo, foi marcante. Tem coisas que eu não sabia, não sabia, aprendi, né, hoje, que foi muito bom, tá certo? O que eu tenho a dizer é que esse encontro de hoje foi muito maravilhoso, né? Juntamente com o pessoal aqui da federação, você que aqui da casa, né? Enfim, os demais, né? Então, gente, que eu quero dizer que foi muito marcante, muito bom mesmo. Eu gostei muito, né, do capitão que estava aqui conosco hoje, também foi muito bom a palestra dele, certo? Então, o que eu tenho a dizer é isso, né, gente? Que foi muito bom mesmo, tá bom? Que bom, que a senhora gostou. Espero que muito do que aprendeu aqui possa levar o que eu aprendi hoje vou levar para o meu sindicato lá da minha cidade, né? Para os meus companheiros de trabalho, né? E para a gente divulgar mais coisas para os nossos associados, para o pessoal da nossa terceira idade. Então nós temos que vou levar muitas coisas boas para eles lá também. Bom, a gente precisa fortalecer ainda mais a terceira idade. E a partir desse momento eu creio que muita gente sai fortalecida. Então, que bom que gostou e a gente espera reencontrá-la novamente no próximo Festival da Terceira Idade, que será no ano que vem. Fé em Deus, nós estamos juntos em nome de Jesus, né? Que bom estar revendo isso aí com vocês, né? Lembrando um pouquinho que foi o nosso segundo festival e é bom estar revendo essas imagens, né? E vendo que a companheira que veio lá de Giral, que realmente gostou do nosso festival. É uma pena, companheiros, que muitos dos nossos companheiros, muitos não, a minoria, ainda não entendeu a importância da terceira idade, né? Porque era para nós nesse festival estarmos com uma sala cheia de idosos, se divertindo, brincando, contando suas histórias, né? Mas é assim, aos poucos a gente vai conseguir fazer isso, que não seja na minha gestão agora, mas que seja na do outro, fazer isso. E o que você colocou, Jair, isso aí que você falou do início, eu acho que isso é o fundamental, é a gente educar nossos filhos para que eles, quando a gente precisar ser trocado da fralda, eles vá lá e faça isso, porque tem filho que faz, mas tem filho que não faz não, faz é maltratar. E quando eu entrei no movimento sindical, eu entrei, lógico, pequeno, não tinha entendimento de nada, e acompanhava meus pais, não tinha com quem ficar, mas depois eu fui percebendo. Só que na minha época não tinha essa luta da juventude, a juventude não tinha esse engajamento no movimento sindical, mesmo porque a gente tinha a roça como um bicho, um monstro.
Era aquela história que hoje ainda tem, ainda existe isso sim, que a gente precisa, quanto juventude, quebrar isso, mas ainda tem aquela história, ou você vai para a escola ou vai para a roça, como se a roça fosse um castigo. A gente ainda tem isso, que a gente ainda tem que estar também no nosso meio rural, quebrar isso aí, que a roça não é um castigo. A roça é aquilo que me ensinou a ser gente, eu sou o que sou hoje por conta da roça, né? Onde eu cheguei, eu acho que no movimento sindical eu cheguei no topo, que é ir para a nossa federação, não tem mais, a não ser que eu vá para a confederação, mas isso não tenho mais idade mais para isso, mas eu cheguei onde cheguei por conta da roça, de ir para a roça, e eu não tenho a roça. Agora eu estou aqui porque nós estamos batendo esse papo, senão eu estava lá na rocinha. Eu vou para lá mesmo para não fazer nada, mas vou. Hoje de manhã já fui, já fiquei lá mexendo com uma coisa, água num cantinho, água em outro, mas vou. O melhor lugar do mundo que tem para mim é a roça. E assim, a gente precisa também quebrar isso aí, essa questão de fazer esse bicho para a juventude, que é a roça. E eu sempre defendi a juventude no meio rural. Sempre. Eu acho que sem a juventude não existe agricultura familiar no futuro. Qual vai ser o futuro se a juventude de repente dizer não, ninguém vai mais cuidar no seu cantinho, criar um bichinho, plantar, fazer o seu roçado? Se a juventude não... Agora, o que a gente precisa é buscar condições para isso. Isso a gente precisa lutar, não só quando você fala em defender a terceira idade, porque você vai ser o idoso de amanhã, mas eu tenho que defender a juventude, as políticas públicas para a juventude, porque é o futuro do meu neto. Esse também é uma defesa, é uma troca, como você falou. Eu defendo a juventude porque eu sei que meu neto vai ter um futuro melhor do que o meu, né? Quanto na minha adolescência na roça. E defendo a terceira idade porque eu sei que vocês não vão pegar os desafios, vão pegar outros desafios, mas também não seja tão pesado quanto muitos dos nossos companheiros estão pegando. Então, essa união, essa junção tem que acontecer sim. Juventude e terceira idade e juventude. Vocês entram com uma força, agora que a gente não pode mais gritar, aquele grito, fazer aquelas manifestações, ocupar a INSS, que muitas vezes a gente fez na cidade do Jailson, na Previdência, fechar o INSS. A gente não tem mais essa força, mas a gente tem vocês para fazer isso por a gente. Então, assim, a gente tem que andar junto, pessoal. Cada um com o seu propósito, defendendo com sua bandeira, e juventude defende terceira idade, e terceira idade defende juventude, porque vocês são o futuro. É isso. Ô Silvio, e é muito importante essa sua fala, né, porque, de fato, a gente tem que sempre andar em conjunto. A gente pegar a bandeira da terceira idade, defender, né, dar nossas forças, e vocês pegar a bandeira da juventude e vir com a sabedoria que a gente precisa. Né? Então, é uma troca. E dentro disso, a Elizabeth trouxe na pergunta dela a questão da cultura, e eu lembro muito bem, Silvio, né, que quando parava ali, né, de estudar nas férias, minhas férias eram totalmente no sítio, né? Sempre fui doido para a questão de plantação, de tirar leite, de tudo. E quando a gente ia bater o feijão, juntava ali o pessoal da comunidade para ir bater, né, no cacete, cantavam aquelas músicas que infelizmente eu não sei nenhuma, né, nunca aprendi nenhuma, e isso infelizmente vai acabar se perdendo. Né? Vai acabar se perdendo. Acredito que tem pouquíssimas pessoas hoje que saibam, que lembram de cantar aquelas músicas, né? Que era o ritmo, era chutando e dando a cacetada. Isso, então, assim, é algo tão importante, né? E que quem vai repassar para a gente é a terceira idade. E se a gente não ter um diálogo sobre isso, a gente não manter uma conversa sobre isso, a gente infelizmente vai acabar perdendo essa cultura, essa coisa tão linda que era agregar a comunidade, era lindo demais. Sim, realmente. Dentro disso, eu queria trazer outra pergunta, Silvio, é o seguinte: depois da plenária estadual e a nacional, quais os principais desafios da terceira idade dentro do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, na agricultura familiar, Silvio?
Olha, Gelson, o principal desafio, eu acredito que ainda é a qualidade de vida que a gente precisa para a terceira idade, qualidade de vida, a visibilidade que a gente precisa trazer. E, como eu disse no início, os desafios são muitos, mas depois da plenária nacional, da estadual e da nacional, a gente vê a necessidade de ir mais a fundo nessa questão de qualidade de vida para a terceira idade, né? A gente ainda acha que precisa de mais políticas públicas voltadas para esse público. A gente precisa discutir dentro do nosso sindicato, dar visibilidade desse pessoal, dentro do nosso sindicato, colocar na pauta, primeiro ponto de pauta das nossas reuniões, terceira idade e juventude, para depois se discutir previdência. Porque se você não tiver juventude e terceira idade, como é que você vai discutir previdência? Não tem o que você discutir. Então, assim, eu acho que esses são os primeiros pontos que a gente, quanto dirigente sindical, quanto os companheiros dos sindicatos, precisa colocar reunião da diretoria, reunião dos nossos associados, assembleias, primeiro ponto de pauta, terceira idade e juventude, porque sempre vai ter uma boa discussão, vai ter assunto de sobra que vai enriquecer qualquer assembleia do nosso movimento. E eu acho que depois da nossa quarta plenária, a questão maior é a qualidade de vida e políticas públicas. Qualidade de vida. Nós temos tendo qualidade política pública que vai nos trazer uma boa qualidade de vida. Eu acho que primeiro precisamos pensar nas políticas públicas voltadas para o nosso público e para a juventude também, porque nós temos aí o Pronaf Jovem, que a gente não possa responder a nível do Sul, Sudeste, eu não vou poder responder, mas a nível de Estado, a nível de Nordeste, a gente sabe que existe um Pronaf Jovem que dificilmente a gente consegue acessar essas políticas públicas, né? E isso é que espanta o jovem de dentro do nosso meio. É isso que tira o jovem do nosso meio. A gente fala muito em inclusão social, mas como a gente vai fazer isso se não tem condições? Não existe uma política voltada para manter o nosso jovem no campo, né? E o jovem estando no campo, com certeza o paizinho dele, a mãezinha dele vai estar de boa, vai estar com a vida tranquila, vai ter uma qualidade de vida melhor, porque o seu filho está ali do lado. Você sabe que quando a gente era mais novo, que saía de casa, a mãe já ficava chorando, ali já abalava os nervos, e estando o filho do lado, tudo é mais fácil, né? Então, assim, eu acho que a qualidade de vida depende muito de políticas públicas voltadas, tanto para a terceira idade como para a juventude. Seu Silvio, então a gente está com um desafio muito grande nas mãos, sabia? Como desenvolver um processo geracional que contemple o projeto da Associação Rural, onde jovens rurais e terceira idade se sintam contemplados? Como que a gente fortalece isso em ações? Eu acho que o primeiro ponto nessa associação é fazer com que o jovem se sinta bem, à vontade, no campo, com qualidade, que ele tenha qualidade, que ele possa ter vontade de permanecer no campo. A gente precisa desenvolver alguma coisa, mostrar ao jovem que o campo tem sim condições de você se manter sua família, formar uma família no campo. Mas esse é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. E quando eu falo nesse desafio, eu falo por conta do meu município e do meu estado, que eu conheço uma boa parte. A gente sabe que nossas áreas de produção são pequenas. Nós não temos uma área grande de produção como existe no Sul e Sudeste, né? No Centro-Oeste, nós não temos. São áreas pequenas. E áreas pequenas numa região do semiárido, a gente sabe que é difícil você levar uma vida confortável, com qualidade de vida. E tudo isso é um desafio para a juventude e que a gente temos, quanto lideranças sindicais, nós temos que buscar esse desafio, tentar ver de que forma a gente vai fazer isso para trazer o pessoal, não deixar o nosso jovem embora, né? É buscar tecnologia, novas tecnologias, é tirar a enxada da mão do nosso jovem, que isso, o bicho que meu pai sempre falava, era essa famosa enxada. Depois foi que eu vim perceber que o dragão era a enxada, né? E a gente precisa tirar isso ainda hoje. Existe hoje mecanismo, existe hoje novas tecnologias que podem ser aplicadas em áreas pequenas que realmente funciona.
pessoal, minha bateria está aqui acabando, eu tenho que descobrir o que é isso, viu? Senão eu vou ficar sem... Espera aí, só um minutinho, desculpa Tranquilo, seu aí. Silvio. Não, A gente tranquilo. aguenta aqui o seu conectado. Deixa eu ver Enquanto isso, a gente aqui. vai conversando aqui. Ah, não, já achei. Era um plug, um famosozinho plug que estava fora do computador. Olha, tá Graças vendo a aí? Deus, graças a Até os Deus. nomes a gente já está por dentro Tá, então. da tecnologia. Mas problema resolvido. Ainda bem, né? Ainda bem. Problema resolvido. Então, assim, eu acho que a juventude, a gente precisa, o desafio é grande, Elizabeth. É grande. E eu sei que você sabe disso, o Jailson sabe disso, porque vocês vocês têm uma mente um pouco a mais, um pouco à frente de alguns dos nossos companheiros do campo, que a gente sabe que a dificuldade do campo não é só da gente da terceira idade. Existe também o nosso jovem que não tem acesso à escola, não tem acesso à informática, não tem acesso às informações, e vocês são os iluminados que vêm trazer essa luz para o nosso público do campo. Então, é um desafio muito grande que a gente precisa ter nessa questão da sucessão. E eu vejo também a questão que a gente fala muito de sucessão rural. Sucessão rural, dependendo da nossa região, a gente vê, por exemplo, a sucessão rural eu vejo da seguinte forma, é quando meu pai me passa para me tomar conta, você passar a ser o administrador daquela propriedade e dali eu começar a gerar o sustento para mim e para a minha família, mas a questão da nossa, como eu falei antes, a questão da nossa região é que são áreas pequenas, mesmo com o pai dizendo, a partir de agora eu não vou mais, você vai tomar conta do seu pedaço, mas são áreas pequenas. E temos também a sucessão sindical, que é também isso que a gente precisa discutir dentro dos nossos sindicatos, nas nossas assembleias, a sucessão sindical. Isso aí é muito importante, porque é isso que vai buscar políticas públicas. São pessoas como você, como o Jailson, são pessoas que estão à frente dos nossos jovens que estão lá no campo, que não tem como chegar até essas políticas públicas se não for uma voz de liderança como vocês. Então, é um desafio, mas a gente tem que... quando nós aceitamos esse desafio de ser dirigente sindical, é justamente para isso, é para tentar quebrar essas barreiras e buscar uma melhor qualidade de vida para o nosso público, né, no campo. Verdade, seu Silvio. Inclusive, a gente precisa reconhecer que dentro da área rural a gente tem diversidades. Os nossos idosos e idosas têm suas peculiaridades e a juventude também. Então, a gente precisa reconhecer cada uma dessas realidades, o quanto a realidade dos nossos jovens é diferente de uma região do nosso estado para outra, e o quanto dentro da mesma região há essa diversidade. Porque se a gente não conhecer a realidade da juventude, como é que a gente vai chamar atenção para que essas pessoas possam se sentir parte do movimento sindical, possam se sentir em casa para falar, para lutar, e ir junto. E a questão da associação rural é isso. Fazer com que os jovens se reconheçam enquanto agricultor, enquanto jovem agricultor, e possam levar essa luta adiante. Senão isso aqui, o que é que vai ser do movimento sindical se a juventude não estiver ali ativa e reconhecendo que é parte dessa luta, se a gente não fizer esse trabalho? Sim, com certeza. Se a gente se a juventude não puxar essa bandeira, e com apoio também, né, da terceira idade e da meia idade, né, porque a gente precisa ter esse apoio justamente para fazer isso, para que a juventude se sinta parte. Quando ela passar a se sentir parte daquilo ali, ela vai começar a pegar gosto, vai começar a gostar de fazer aquilo, mas com qualidade, tendo condições, porque senão o jovem vai embora mesmo, ele quer sempre estar... a gente sabe que a nossa juventude gosta de estar um pouco à frente do seu tempo, gosta de um celular bom, gosta de um tênis bom, né? Uma roupa de marca. A gente sabe disso, e a gente sabe que se não tiver condições para isso, ele não fica, ele vai buscar isso em outros cantos, né? E a gente precisa desenvolver isso dentro no nosso campo. E outra coisa também, Elizabeth, que eu venho percebendo no meio rural da juventude, é a questão da droga e do álcool. Muito. Tem muito. Esse final de semana, a gente aproveitou para fazer as autorizações, e eu estava vendo, as casas que a gente parava no sábado e no domingo, sempre tinha 1 litro de alguma coisa lá, turma, não tem outra coisa para fazer nesse período.
tudo bebendo, alguns já embriagados. Então, é uma outra preocupação que a gente tem que ter com a nossa juventude do campo, né? Porque a gente sabe que a droga hoje está em todos os locais nas comunidades rurais não é diferente. Então, é muito desafio, é desafiador essa questão da juventude e terceira idade junto. Sem o apoio da terceira idade, né? A terceira idade tem que reconhecer que isso é uma problemática que a gente ainda pode ter a nossa participação, nossa contribuição a favor da juventude, e isso é o que a gente tem que fazer. Nós temos que buscar força, se unir, juventude e terceira idade, para que a gente possa mudar uns quadros que a gente ainda acha que é prejudicial para o nosso desenvolvimento e para a nossa juventude, né? Mas esse é o desafio. A palavra talvez seja essa, desafio, né? Sim, realmente é um desafio grande, mas a gente tem que fazer esse olhar para o que está acontecendo no momento. Claro, a gente tem aí as drogas, álcool, que, querendo ou não, acaba chegando também nas nossas comunidades rurais, e isso é um problema que a gente tem que enfrentar juntos. A gente não pode também fechar os olhos para essa problemática e tentar trazer alternativas para o jovem que está lá no meio rural, que não tem perspectiva, por exemplo, de vida, outras oportunidades de outras ações. Não tem outro tipo de divertimento para que o jovem saia, se divirta. Então, há necessidade nesse espaço, tipo, por exemplo, espaços culturais, quadras esportivas, espaços que os jovens possam gastar toda essa energia que está aí e fazer algo que possa ajudar a comunidade, produzir e, de certa forma, refletir criticamente sobre aquilo que a gente vivencia no momento. Na maioria das vezes, falta também esses espaços para trazer um outro olhar para a juventude, que as pessoas estão lá naquela realidade, na comunidade ali, mas falta esses outros espaços que a gente não tem. Aí, quando o jovem tem a oportunidade de conhecer isso, de se enxergar enquanto jovem rural e perceber que ele pode muito mais do que viver apenas aquela vida que sem perspectiva nenhuma, aí a gente percebe a realidade mudando. E eu creio que o movimento sindical tem essa potencialidade de trazer essas coisas também para inovar. A gente tem esse público aqui com a gente e a gente precisa aproveitar isso, aproveitar os nossos jovens, aproveitar também a terceira idade que está aí, está ativa, e a gente precisa aproveitar tudo isso. E, claro, num ambiente como esse, a gente pode fazer aquele espaço de troca de ideias, de falas, de história, porque aí, quem já viveu a terceira idade, quem já lutou lá atrás, tem muito a contribuir com essa juventude que está chegando agora, que não tem a dimensão dos desafios que já foram enfrentados por nossos pais, por nossos avós. Realmente. E a gente se reconhecer parte dessa luta, como parte do processo. Na maioria das vezes, falta esse diálogo, essa junção. Isso também é uma troca cultural. A realidade de hoje não é a realidade de ontem. A gente precisa reconhecer que as coisas estão mudando e a gente tem que acompanhar essa mudança. Com certeza. Aí, a terceira idade está aí, não, mas eu quero ficar mais quieto. Sim, mas tem muito a contribuir para que esses jovens compreendam esse espaço. É algo político, então a gente precisa estar junto. E a gente tem essa potencialidade. O espaço do sindicato, eu creio que é aberto para todos os públicos. Exatamente, então, a gente precisa aproveitar tudo isso. E eu creio que a gente está já um passo à frente com as ações que a gente vem desenvolvendo aos poucos ao longo dos anos. Primeiro, o Festival da Terceira Idade abriu as portas para essa questão cultural também, que é de festejar essa idade, que é da terceira idade, que já tem toda uma trajetória da cultura, mas também dos desafios e de luta, o quanto a terceira idade tem a contribuir. E a juventude, nesse processo também, para conhecer, para fortalecer essa luta. Que a gente não pode esquecer que isso é um movimento, e esse movimento é constante, de diálogo, de mudanças, de avanços, de visão de mundo para outras coisas que estão surgindo e manter a mente aberta. Porque se a gente mantém a mente aberta para as novidades, aí a gente pode conhecer e também pode fortalecer aquilo que a gente ainda não tem tanta segurança, por exemplo, para discutir. Mas se a gente tem a mente aberta, a gente amplia o debate e pode levar para outras pessoas que não têm dimensão da importância do movimento sindical. Na maioria das vezes, a partir de uma ação de movimento como esse, é que alguém que, por exemplo, é sócio do sindicato, mas não tem o conhecimento da amplitude da luta do movimento sindical, que aí passa a enxergar o movimento com outros olhos.
Eu creio que muitas pessoas acabam conhecendo o movimento e acreditando que essa luta é muito maior apenas do que aquele momento que ela chega lá no sindicato e contribui. Então, isso amplia muito a visão de mundo. Exato, exatamente. Você agora falou tudo. Você, você falou tudo, Elizabeth. É isso mesmo, é isso mesmo, minha amiga. E a gente vê, por exemplo, hoje, agora, no momento, nós estamos aqui na mesa, está porrada de ficha de associados, de aposentados. E qual é a dificuldade que a gente está sentindo hoje, quanto sindicato, de colher essas assinaturas? É justamente por a falta do conhecimento desses aposentados, associados aposentados, que eles não têm, eles achavam que o sindicato seria só para aposentadoria, aposentou, acabou. E não é isso, não é só isso. O sindicato faz parte da vida da gente, num todo, né? Tanto é que a gente, quanto sindicato, estamos participando dos conselhos da criança e do adolescente, da saúde, da educação, né? Então, a gente está na vida do nosso público. Agora, o que precisa é a gente passar isso para eles, que eles tenham esse conhecimento, que o sindicato não é só aposentadoria, não é só salário maternidade, né? Que o sindicato vai muito mais além do que isso. E a gente levando isso, automaticamente o jovem vem junto. O jovem vem junto, vai passar a ver o sindicato com uma outra visão. Um sindicato que não é só de velhos, sindicato que antigamente sindicato era só se enxergava o sindicato pessoas que iam se aposentar, só procurava o sindicato pessoas para aposentadoria. Então, o sindicato está em débito com esse público por conta dessas informações, de passar, de mostrar realmente qual é o sentido de ser sindicalizado, qual é a função do seu sindicato, qual é a importância que o sindicato tem na sociedade, na sua comunidade. E aí a gente ficou um pouco devendo isso. E isso vocês, com certeza, vocês quanto juventude, vão recuperar isso. Vocês já vêm com uma outra visão, os tempos são outros, né? Você vê que agora, para a gente, você está em Brasília, eu aqui em Alagoas, estamos conversando como se estivesse aqui um do lado do outro, né? E isso é que o jovem gosta dessas novidades, né? Então, assim, a gente precisa mais fazer isso e mostrar para o jovem que é possível, sim, que é possível o jovem se engajar, se estar junto, trabalhar junto com seu pai, com sua família e ter uma boa qualidade de vida. E é isso o nosso desafio, que a juventude e terceira idade tem que estar junto para que a gente faça a nossa juventude ver isso. E a gente espera que com essa nova cara que o movimento sindical vem mostrando, né, de alguns anos para cá, porque antes não se falava em juventude no sindicalismo rural. A gente entrava jovem, mas não era com pensamento de jovem, mesmo porque a gente, quanto nordestino, a gente tem uma tendência de casar jovem. E aí a gente, quando vem para dentro do sindicato, já vem com pensamento já de uma pessoa já de meia idade, já não pensa tanto quanto o jovem solteiro, né? E tudo isso é mudança, porque não se falava em juventude na minha época, dentro do movimento sindical. Não se tinha cota de juventude, não se tinha cota de mulher. Era ali, principalmente mulher, quando a gente fala em jovem, esquece um pouco, fala em jovem, mas a jovem mulher ainda tem um problema maior ainda, é um desafio maior ainda, porque a gente ainda tem umas certas barreiras a ser quebrada com os pais, não permite a jovem participar de alguns eventos, principalmente a mulher, né? O homem não, o homem está liberado, o jovem homem pode ir para onde ele quiser, mas a mulher já tem uma dificuldade, por exemplo, um evento em Brasília, em Maceió, para a menina jovem, para a menina mulher, já é um pouco difícil a gente conseguir até que os pais liberem para que vá a um evento desse tipo. E tudo isso é desafios que a juventude enfrenta. Mas já se mudou muito, né? Ao longo dos anos, como você falou, as coisas vêm mudando e, com certeza, eu não posso não alcançar, mas a juventude é quem vai controlar, principalmente a juventude rural, porque é organizada. Nós somos organizados, né? Nós somos organizados nessa questão de preparação.
Quando a gente consegue, nós somos tão bem organizados que normalmente os nossos jovens que nós preparamos aqui, nós perdemos para a sociedade, eles foram exercer outras atividades, não ficou no campo por quê? Porque foram tão bem preparados que para o campo já não ia servir mais. Então, assim, vocês têm uma capacidade muito grande de aprender. Então, é isso que a gente espera da nossa associação, da nossa associação rural, dos jovens dentro dos sindicatos. Agora, lógico que precisamos abrir as portas. E outra coisa, quando abre as portas, é um desafio que a juventude tem que enfrentar. É ter coragem, eu já falei isso em algumas reuniões do nosso polo, é ter coragem, a juventude precisa ter coragem para comprar o desafio e ir para dentro do sindicato. Não ir para dentro do sindicato porque meu padrinho me chamou, porque minha madrinha me chamou, porque meu pai me colocou. Não. Depois de você estar dentro do sindicato, o difícil é você entrar, não importa qual é o seu cargo. Não importa o que você vai ser dentro do sindicato, o importante é você entrar. Agora, depois que você entrar, você tem tudo para fazer a coisa acontecer. Você não vai precisar do presidente, nem do secretário, você vai fazer seu trabalho. E se você fizer seu trabalho, lógico que a comunidade, a sociedade vai te enxergar, não tenha dúvida disso. O primeiro desafio é entrar no sindicato. Entrou no sindicato, abrir as portas, a diretoria do sindicato abriu as portas para você, abrace e entre, não importa o que você vai fazer lá dentro. Ah, mas só me coloca para fazer coisas que não vou ser visto. Isso acontece muito. Mas não tem as reuniões, não tem as visitas de comunidade, vai na comunidade, faça seu nome, faça sua defesa, que com certeza a coisa acontece. Né? E eu acho que é isso. A juventude hoje está totalmente diferente da minha, a mais aberta, mais liberta, e tem tudo para a coisa acontecer. Só depende de você, juventude, e lógico, da gente da terceira idade estar ali dando um apoio no que for preciso, né? Porque sempre tem alguma coisa, sempre a gente vai buscar alguma. Até hoje, quando eu encontro o seu Pedro Lúcio, que é o nosso grande líder aqui da região, quando eu encontro ele ainda pergunta, seu Pedro, isso assim, como é que a gente resolve? Ele ainda não passa algumas experiências para a gente que a gente ainda leva para o nosso dia a dia. Essa é a parte interessante e importante da nossa terceira idade. Com certeza, seu Silvio. E é a questão da gente estar sempre encontrando possibilidades da gente continuar. Inclusive, o senhor falou bem, eu estou aqui em Brasília, mas o senhor está aí, estamos aí em Alagoas, e a gente encontrou uma maneira também de gravar esse episódio do podcast, então a gente sempre encontra alternativas. Eu não posso dar spoilers do que a gente está discutindo agora, mas a questão de novas possibilidades, de novos assuntos, de novas temáticas que a gente traz também para o movimento sindical, é uma forma também de a gente abrir os olhos para a luta do momento, para algo, na verdade, que não é do momento, é algo que a gente já não fez a discussão antes, mas que agora é algo urgente e a gente precisa fazer o debate, a gente precisa levar isso também para as nossas comunidades, para as nossas federações, para os nossos sindicatos, porque é uma realidade que a gente precisa discutir. Mas quando a gente voltar, a gente compartilha com todo mundo, mas é isso, a gente ter a mente aberta e os olhos abertos para aquilo que está acontecendo no momento e a gente enxergar isso e ir em busca, estar junto para lutar, para encontrar essas possibilidades. Bom, a gente já está quase chegando ao fim do nosso programa, nem deu tempo ainda da gente fazer aquela parte que a gente estava esperando tanto, mas desde já agradeço, seu Silvio, pela sua participação aqui no nosso podcast, e a gente espera ansiosamente poder reencontrá-lo presencialmente para a gente compartilhar um pouco mais. A parte do nosso episódio, a nossa brincadeira lá com a Prenda vai ficar para uma outra oportunidade, mas a gente aceita já aquele combinado. Tá. A gente comemorar junto, a gente comemora. Não deu tempo da gente fazer aquelas perguntinhas, mas a gente também gosta de socializar e esperamos compartilhar esse momento presencialmente, a gente poder colaborar. Então, nós aqui, todos agradecemos a participação do senhor nesse episódio. Foi muito importante a gente fazer essa conversa. A gente está aqui, juventude e terceira idade, para encontrar possibilidades de enfrentar os desafios
que já vem aí na pauta, nas discussões que a gente vem, mas os próximos também a gente está junto para a gente fortalecer cada vez mais o movimento sindical. Porque é isso, se a gente reconhece a nossa história e tem a possibilidade de manter viva a nossa luta, a luta do movimento sindical, tendo a presença da juventude que pode permanecer por mais tempo ainda nesse espaço, a gente tem que fortalecer, a gente tem que encontrar essas possibilidades. Então, seu Silvio, obrigada pela sua participação. Passo a falar agora para o senhor para fazer os agradecimentos finais, mas ficamos muito felizes de contar com sua presença nesse episódio do podcast. Tá. Eu que agradeço, Elizabeth. Foi uma hora passou que não deu nem para perceber, né? E eu que sou um pouco tímido, né? Eu sou um pouco tímido, eu não sou muito de conversar. E aí a gente vai batendo papo, eu sou mais de dizer, vamos agir, vamos fazer, e eu coloco... Normalmente aqui, quando eu estou no sindicato, dificilmente eu peço para as pessoas fazerem as coisas. Primeiro eu tento, se eu não conseguir, aí é que eu chamo, peço ajuda. Mas eu gosto de fazer, eu sou um pouco tímido. E eu confesso que eu estava um pouco receoso, eu digo, rapaz, de repente, como vai ser esse negócio? Até o nome é difícil. Até o nome podcast. Tá vendo? Mas deu certo. Isso? Mas graças a Deus deu certo. Foi um papo bem gostoso. Você, o Jailson, o Jairo, deixa a pessoa bem à vontade, né? E a gente só tem que agradecer a oportunidade, aproveitar também o momento até para agradecer as pessoas que nos ajudam, que nos assessoram dentro da nossa federação, como a Valéria, como a Claudinha, o próprio presidente Givaldo. São pessoas que a pessoa não pode deixar de esquecer porque deixar de falar, porque é justamente essas pessoas que nos fortalecem, que nos ajudam, nos incentivam. Às vezes a pessoa está um pouco meio desanimada, mas vão lá e dizem, não, vamos, é assim mesmo, a coisa funciona assim, porque quando eu cheguei na secretaria, eu não sabia que o desafio era tão grande, e realmente é maior do que o que eu pensava. Você pensa em uma coisa, o pensamento vai a 1000, de repente, a gente pensava na questão da cultura, em trabalhar mais a nossa cultura dentro do nosso movimento, que a gente vai fazer isso, mas, no entanto, os desafios vão muito além, não só da nossa cultura, são problemáticas que a gente tem quanto terceira idade, que a gente tem que priorizar isso primeiro, para depois a gente ver a nossa questão das nossas culturas, que realmente a gente não pode deixar morrer, a gente tem que fazer isso vir à tona novamente, e isso a gente espera fazer junto com a juventude, que a gente eu já tenho até um plano para o terceiro festival. Vai ser a paridade. Olha. E uma terceira idade de cada sindicato. Não vai ser mais a questão. Vai ser a paridade de uma terceira idade e um jovem. Se vier um homem, vem uma jovem. Se vier uma jovem, entendeu? E essa é uma das ideias que a gente vai ter para nós fechar o nosso mandato o ano que vem. E junto, com certeza, nós vamos trabalhar nossas culturas também. A gente merece, né? Já trabalhamos tanto, já sofremos tanto para esse país, e agora é o momento da gente também desfrutar um pouquinho daquilo que nos é permitido. E só agradecer a todos, né? Agradecer a todo mundo, e até a próxima. Estamos aqui, né? Com a nossa simplicidade, o nosso jeito de falar, mas dessa forma que a coisa funciona. Tá, obrigado. Eu gostei dessa novidade, viu, seu Silvio? Gostei muito. Não, é o último, vai ser o final de mandato, então a gente pretende fazer alguma coisa que fique, né, registrado, né, para o resto, para o próximo que vier, dar continuidade a isso. E é justamente nesse sentido, na paridade, juventude e terceira idade. Olha aí, já virou lema. Tá vendo, seu Silvio? Eu estava lembrando agora de algo. Quando a gente assume um desafio, uma responsabilidade como essa, cada um de todas as secretarias sempre almeja, sempre tem um sonho. Aí eu penso, aquele sonho que se sonha só é só um sonho, mas aquele sonho que a gente sonha junto vira realidade. Realmente é isso. Se a gente estiver junto nessa luta, a gente consegue. E vamos fazer essa história, porque aí a gente precisa, realmente. Sim, seu Silvio, obrigada pela sua participação. Já agradeço também a toda a nossa equipe, o Jairo, que está sempre conosco aqui, dando toda a assessoria, os nossos membros da comissão, que estão sempre como um aporte, como apoio, o Jailson, o Edivânio, o Lucas, a Amanda, que sempre fazem parte dessa equipe, que a gente constrói isso coletivamente. Agradeço também a todos da diretoria da FETAG Alagoas, em nome do nosso presidente, Givaldo, que sempre foi a primeira pessoa com que a gente compartilhou essa ideia, que acreditou eu acompanhei, eu vi nesse projeto, então...
foi a primeira pessoa que acreditou e foi o primeiro convidado desse podcast, realmente acreditou e foi o primeiro. Bora lá, vamos, tamo junto. E a gente iniciou esse desafio, a gente está quase concluindo, então, gratidão, Givaldo, por acreditar na juventude, por acreditar também nos projetos das nossas secretarias, da nossa direção da FETAG Alagoas, porque isso vai fortalecer cada vez mais o movimento sindical. Gratidão a todos e a gente se encontra no próximo episódio do podcast Conexões Rurais. Se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.